Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, mais uma vez. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Mais uma vez participando aqui do quadro Check-up no rádio, trazendo informações, tirando dúvidas sobre a saúde do idoso e sobre longevidade saudável. E para falar hoje de um tema que é o uso racional de medicamentos. E aí? Bem, essa semana, acho que é dia 5, o calendário celebra a conscientização sobre o uso racional de medicamentos. E aqui eu vou falar sobre o uso racional de medicamentos em pessoas idosas. Racional por quê? Porque o uso pensado, o uso programado, o uso planejado. Tanto para que a gente possa evitar os excessos, né? A população idosa naturalmente tem um risco maior de usar mais medicamentos e de ser acometida por reações adversas, haja vista sua reserva fisiológica, sua reserva física ser menor, então eles são mais vulneráveis a ter efeitos adversos, como o uso em subdoses, em subprescrição, a omissão terapêutica. Então, o uso racional não é só a gente diminuir, é também a gente propor não se omitir no uso daquele medicamento que tem que ser usado daquela forma. Então, um dos pilares da geriatria hoje é o M de medicamentos. Então, quando a gente fala em medicamentos, a gente fala de que toda consulta da geriatria, toda consulta do idoso, ela tem que ter a avaliação minuciosa de cada medicamento em uso, mesmo que aqueles medicamentos sejam prescritos por nós, pelo médico que assiste. Toda consulta é importante que os pacientes levem, além de um cuidador de preferência, levem também a sua cartela de medicamentos, os medicamentos que está em uso, para que a gente possa fazer uma checagem minuciosa. Se ele está tomando nos horários certos, se ele não está tomando um medicamento a menos, se ele não está tomando um medicamento a mais. E para que a gente possa reavaliar a cada consulta a necessidade daquele medicamento. Porque a ideia a depender do medicamento, a gente tentar desprescrevê-lo. Aquela ideia, o que é desprescrever? A gente tentar tirar aquele medicamento que naquele momento não tem mais utilidade. Ele se torna um medicamento só que está aumentando o número e o risco dele fazer efeito adverso. Além disso, a gente checa se está faltando algum, se tem algum que era para estar, e se esse medicamento, ou se algum medicamento está sendo usado inadequadamente. Essa semana, por exemplo, a gente teve um exemplo de um paciente que teve um infarto há algum tempo, e esse paciente precisava tomar um AS todos os dias. E aí foi fazer um procedimento dentário, o dentista orientou a ele suspender 7 dias, como se faz, orientou corretamente, e o paciente esqueceu de voltar. Então, não é só para a gente suspender, para a gente brigar com o paciente que ele está usando errado, mas é também para a gente não se omitir. Não se deixa um paciente que já infartou sem tomar um antiagregante se ele não tiver contraindicações. Então, o uso racional de medicamentos passa por avaliar por cada consulta periodicamente. É o teste da sacola. A gente pede para eles trazerem, muitos esquecem, acham que na receita só a receita vai suprir a necessidade, mas é importante que eles tragam uma cartelazinha do medicamento para a gente ver se está tomando de maneira correta. Nem todo mundo tem acesso a um cuidador que possa fazer isso por ele, nem todos os idosos são escolarizados, boa parte deles são não escolarizados, tem déficits na visão, eles têm dificuldade muitas vezes na memória, são pacientes que estão com a capacidade cognitiva deteriorada. Então é importantíssimo que toda consulta a gente gerencie. Esse é um dos papéis fundamentais do geriatra. É gerenciar o uso racional, o uso correto, ver se não tem medicamento inapropriado para aquele paciente, ou se algum medicamento que deveria estar ali não está. Aquele dilema da polifarmácia e da não adesão
ao tratamento, da subprescrição. Essa é a ideia, conscientizar a população, além, Marcos, da questão da automedicação. Você imagine nesse período de virose, quantas pessoas não estão tomando antigripais, medicamentos para diarreia, aí que o vizinho tem, que o irmão tem, que alguém tem, que o filho, o neto que foi na farmácia e comprou. Se a gente já tem preocupações com o número excessivo de remédios, a gente tem preocupação com automedicação também. Então, mais uma vez, recomendo que na compra de algum medicamento, no uso de algum medicamento, esse paciente deve entrar em contato com o seu médico assistente, ou no mínimo ir a um posto de saúde, conversar com o ACS, né, com o agente comunitário de saúde, conversar com um técnico, alguém que entenda de saúde, que não possa prejudicar, de preferência com o médico. Por exemplo, os antigripais, eu falei, eu acho que semana passada, uma semana dessa, eles têm medicamentos que induzem quedas. A maioria dos antigripais tem antihistamínico de primeira geração, que facilitam muito quedas, e com o uso indiscriminado, naturalmente as quedas vão aparecer. Tem corticoide que pode aumentar a pressão, aumentar a diabetes, tem medicamentos que podem favorecer quadros de abertura de úlcera no estômago, quadros de dores no estômago. Então, além disso, eles podem anular o efeito de um medicamento que o paciente muitas vezes toma para uma doença crônica grave. Pode anular ou pode aumentar o efeito, causando efeito adverso. Então, muito cuidado com o uso. Muito obrigado, Fatinha, pelo café. Chegou um pouco água. Tarde. Chegou um pouco tarde. Não, chegou na hora adequada. Ela sabe exatamente a hora que eu estou com sede e com vontade de tomar um café. Deixa esse ciúme de lado. Bom, então a gente tem que estar atento a isso. Doutor, mas assim, qual seria os efeitos adversos que um paciente pode ter de medicamento? Já que, olha, qualquer medicamento que a gente faça novo, eu sempre digo isso aos pacientes. Se tiver algum sintoma novo, até que se prove o contrário, é do medicamento. Qualquer medicamento, seja ele passado pelo médico ou não, você começou, teve efeito adverso, sentiu qualquer coisa, você tem que colocar a culpa nele até que se prove o contrário. Às vezes a gente consegue provar. Às vezes o paciente concomitantemente, ele está adoecendo, você faz o medicamento, ele progrediu a doença, mas ele acha que é do medicamento. Mas isso é muito, precisa de boa experiência lidando com os idosos, precisa de que você tenha um tato fino na coleta do dado, como é que está acontecendo, desenrolando essa doença. Os sintomas mais comuns de efeitos adversos, quando é que eu posso identificar que um paciente está com alguma reação? Idoso, ele quando ele faz reação adversa a medicamento, ele fica sonolento, ele cai, ou ele perde o sono, ou ele desorienta, faz confusão mental, ou ele cai, ou ele perde apetite. Então, assim, mexe geralmente nessas 4 horas. Começou a perder sono, ou dormir demais, começou a desorientar, ficar confuso, começou a ficar sem apetite. Aposte que pode ser, se entrou um medicamento novo, aposte que é um medicamento novo. Então, falar de medicamentos é obrigação da geriatria, ver como está sendo usado todos os medicamentos, nem que seja um medicamento que seja passado por outro colega. A gente tem que identificar se está tomando correto aquele medicamento e às vezes se aquele medicamento naquele momento pode estar trazendo algum dano, porque a gente entra em contato com o colega médico e vê a possibilidade de se pode trocar, do mesmo jeito que acontece quando a gente prescreve um medicamento, o paciente vai para um outro colega e naquele momento ele identificou que aquele medicamento pode estar causando ou piorando alguma situação. Isso é muito comum. Essa semana passada, por exemplo, aconteceu comigo e Dr. Wander. A gente tem um paciente em comum e um medicamento, não lembro se foi eu que tinha prescrito, ou se foi Wander que tinha prescrito, a gente conversou e o objetivo é sempre o paciente. Não é a minha razão, nem a razão do colega, não é o ego, não. O paciente teve prejuízo, os dois têm que se juntar para melhorar o paciente. Então, há também essa questão da gente revisar as prescrições dos outros colegas, assim como os que têm esse hábito, revisa também a nossa, e aí o objetivo é sempre
o paciente, Marcos. Você falou nessa questão da sacola, por exemplo. É normal, é comum que muitos pacientes cheguem no profissional médico com uma sacola de medicamentos e muitos daqueles medicamentos nem servem mais para ele não sabe? Seria o ideal. Esse é que é o ideal. É muito comum acontecer isso em consultas de primeira vez. A gente tem uma rotina lá no consultório, não só lá no consultório, mas no nosso ambulatório pela universidade, na marcação a gente pedir, olha, traga todos os remédios em uso. Alguns pacientes, como é de primeira vez, eles entendem que a gente está duvidando, que ele está tomando o remédio, ou que, esse doutor acha que eu estou doido, que eu não sei tomar meus medicamentos. Mas não, é simplesmente para a gente checar minuciosamente até mesmo os medicamentos que a gente prescreveu. Será que a gente não prescreveu de um jeito, o paciente está tomando de outro, ou a gente prescreveu, ele está falhando, ou a gente naquele momento precisa diminuir aquela dose, precisa aumentar. Então é importante, a gente tem no computador, a gente sabe a lista dos medicamentos, mas daí ao paciente estar tomando é uma diferença grande. Então é comum ele trazer aquela sacolona de remédios, não precisa levar os remédios que tomou no último ano, uma caixinha do que está tomando. E aí inclui todos os que estão tomando. Pode ser de vários colegas, vários especialistas, pode ser a garrafada, o remédio que passou, a vitamina que foi passada na farmácia, o que o vizinho indicou, o que ele toma de vez em quando. Então tem que ser assim, uma avaliação criteriosa. A gente acha ótimo quando chega aquele paciente com aquela sacolona de remédio. A gente sabe que hoje tem tecnologias, né? E às vezes o paciente traz a foto, olha doutor, tá aqui as caixas do medicamento, você dá uma olhadinha aqui, o cuidador geralmente quem faz isso, vale também, faz um vídeo, vale também, às vezes na consulta a gente liga para quem está em casa, dar uma olhada e mandar uma foto, mas o ideal é levar a caixinha e quem dá o remédio a gente espalha e diz, olha, como é que você está dando esse remédio aqui. Tem a questão da troca de laboratório, muda a cor do comprimido, muda a escrita, o paciente muitas vezes ele entende, ele sabe tomar pelas cores, ele não sabe porque pelo nome do medicamento. Então é importante a gente. Então é muito comum, Marcos, trazer essa sacola, e essa sacola é parte, eu sempre digo, olha, 20 a 30% da consulta é eu checar os medicamentos. Às vezes eles não trazem, eles perdem esse percentual da consulta, que a gente checar, ver se está tudo bem, se pode ajustar alguma coisa. Às vezes eles têm dúvida do medicamento, às vezes eles, doutor, esse medicamento eu tinha condições de comprar, hoje eu não tenho mais, vamos pensar numa estratégia que a gente pode fazer. Doutor, esse medicamento não me dava problema, mas agora eu estou sentindo algum problema e eu já tentei um dia não tomar, percebi que não senti e hoje eu tomei e estou sentindo. Então é uma ampla assim, variedade de situações que a gente pode identificar naquele paciente. Medicamentos, avaliação, checagem, desprescrição é uma das grandes, dos gigantes da geriatria. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: minha mãe tem 68 anos, mas é muito complicado, né? Porque ela só quer viver tomando vitamina. Eu falo que não pode mais ficar com raiva, né? O médico já falou que só pode tomar uma vez no ano, e se for o profissional que passe. Ela só toma remédio de pressão, não quero ser identificada, né? Como convencer uma mãe de 68 anos que só quer tomar só confia em vitamina? É assim, Marcos, a gente hoje tem um combate às fake news, né? A gente sabe que a população que está mais vulnerável a fazer automedicação são os que mais tomam medicamentos, os que mais têm doenças. Então, se você vê a propaganda de um medicamento, de uma vitamina que ela vai mudar a sua vida, provavelmente você vai comprar aquela vitamina. Então tem que ter uma certa, para entender por que ela está tomando essa vitamina. A partir daí, será que essa pessoa, o problema dela é só comprar a vitamina? Será que ela não tem uma doença de base? Não tem um transtorno ansioso? A gente tem um tipo de transtorno ansioso chamado hipocondria. Pode ser um transtorno ansioso, a gente tem que tratar a hipocondria. Está sendo com a vitamina, mas pode ser com outra coisa. Então o que tem que se fazer é levar para o médico, não com esse objetivo, levar para o médico para ser avaliada, e aí o médico vai identificar se essa vitamina faz bem ou mal. Mas vitamina, Marcos,
a gente tem nas frutas, nas verduras, a gente tem de graça, né? A vitamina D está no sol, né? A gente tem como usar as vitaminas na alimentação. Existem algumas, como eu falei, correntes de fake news por aí que apregoam que o uso de suplementos vitamínicos vai salvar a sua vida. A gente tem um bombardeio imenso, principalmente dos idosos, de que vitamina vai melhorar a vida dele, vai fazer isso, vai fazer. E muitas vezes eles trocam o remédio que era para estar tomando por uma vitamina. Com esse combate a fake news aí, com essas questões, cada vez mais as pessoas estão se educando a boa informação, acredito que isso tenda a diminuir. Tem gente na internet só se beneficiando com esse tipo de coisa e fazendo mal às pessoas. Está aí um problema de uma pessoa que é hipertensa, toma vitamina, mais um remédio que pode fazer interação com o antihipertensivo dela, está canalizando energia para essa vitamina, está canalizando recursos para comprar essa vitamina. Não sei se é o caso dela, mas às vezes não está conseguindo pagar uma academia, uma hidroginástica, porque é o preço da vitamina, não está conseguindo fazer uma dieta melhor, comprar mais frutas e verduras, porque gasta com a vitamina. Então eu acho que isso tem que ser repensado. Levar para fazer uma avaliação, 68 anos já é uma idade para que a gente possa, principalmente com doença crônica, para fazer uma avaliação e a gente ver se essa vitamina realmente pode ser desprescrita. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe tem 74 anos e vários problemas nos ossos, labirintite, pressão alta, mas a briga dela é para não tomar o remédio direito. Vivo batendo na mesma tecla, porque tem um que é para ela tomar 2 ao dia e ela só toma 1, e não são todos os dias. Ela fica com raiva quando eu falo. E aí? Você vê como essa questão de uso de medicamentos, uso racional não é só o excesso, é também a não adesão adequada, né? É o paciente que toma em subdoses, ele acha que o remédio tem que ser 3 vezes ao dia, ele tomando uma. As pessoas têm que entender que a gente não pode ficar dependente de doença. A gente tem que ser muito melhor dependente de medicamento. Se o medicamento resolve, a gente tem que aderir ao tratamento. A adesão terapêutica é uma outra ciência. Você convencer o paciente de que ele precisa tomar aquele medicamento. Principalmente no mundo que a gente vive de fake news, de combate que os remédios são os vilões e de que os fitoterápicos, que as coisas naturais são os mocinhos. E existem vilões e mocinhos nas duas coisas. Então, essa dificuldade de adesão precisa ser, porque assim, se está tomando na metade da dose, ou está tomando uma vez ao dia e as outras 2 vezes, e não, eu sempre digo, olha, não tomar, não existe não existe medicamento que foi estudado para uma dose abaixo. Ele foi aprovado, a gente consegue manter, a gente tem os benefícios daquele remédio com a dose que foi preconizada, passada por estudos multicêntricos, randomizados, aprovada pela Anvisa. Se ele toma de forma diferente, não é mesmo que não está tomando. Ele não está fazendo o tratamento adequado, entra como se não tivesse tomando o medicamento. Então, está gastando dinheiro à toa, está perdendo tempo de se consultar, porque tem uma logística aí para consulta, pegar o carro para ir, gasta com gasolina, muitas vezes com passagem, viaja de uma cidade vizinha, tem o tempo de espera, tem o tempo da consulta, o tempo de voltar, a ida na farmácia para comprar, às vezes no posto de saúde é a mesma coisa. Então perde tempo para quando chegar não tomar o medicamento. Tem mais perguntas aqui. O ouvinte quer saber o seguinte: da mesma forma que tem que ter cuidado para colocar medicamento, também tem que ter o mesmo cuidado para retirar o medicamento? É isso que eu falei, a dualidade, o paradoxo que é o medicamento. Quando a gente vai prescrever para um idoso, a gente pensa 3 vezes, 4, 10 vezes. Esse medicamento primeiro, a geriatria ela visa não só a eficácia, não só se aquele remédio realmente ele vai fazer o benefício. A gente visa também e muito mais a segurança. A gente vê muitos benefícios
Inclusive, quando a gente vai para congresso, se fala muito em benefício de tal medicamento, tal, mas na geriatria a gente sempre vê a segurança do medicamento. Então, quando a gente vai prescrever, a gente sim pensa muito, é mais um remédio, é um remédio, será que ele tem interação medicamentosa com alguns outros remédios? A gente tem consenso de medicamento inapropriado para idoso. E a gente tem vários sites que eles conseguem, você digita os medicamentos, eles conseguem dizer quais as interações e os riscos daqueles medicamentos. Então, se eu colocar quando eu vou colocar mais um medicamento, eu sempre antes checo se tem alguma interação, proponho o medicamento que menos tenha potencial de problema e julgo se o risco de efeitos adversos é menor, a segurança é maior do que o benefício. Então, o mesmo cuidado que a gente tem para tirar, a gente tem também para colocar. A gente sofre muito isso no dia a dia, desse paradoxo. Reclamo quando a gente tira, o paciente tomando um antipertensivo há muitos anos, às vezes a gente consegue, por outras formas, controlar a pressão dele. Quando a gente vai tirar, ele fica receoso. Da mesma forma que a gente, doutor, é mais um remédio, eles ficam receosos. A gente também, mas assim, somos treinados para isso. A geriatria é uma das expertises que ela tem, é avaliar o paciente num contexto global, não é só a doença, o benefício daquele remédio para aquela doença. É a segurança que aquele remédio também tenha num contexto geral do paciente como um todo. Muito bem, Lício, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h16, doutor Belício.